Senhor presidente, senador Alfredo Nascimento, senhores convidados, com saúde da pessoa do Dr. Bernardo Figueiredo, meus colegas senadores. Serei bem prático aqui nas minhas indagações. Há poucos dias atrás, Bernardo Figueiredo, nós estivemos lá na Casa Civil, e Vossa Excelência estava lá presente, em que foi feita uma apresentação em relação às possibilidades dos investimentos da questão das ferrovias do Brasil. Me parece que o senador Sérgio estava com a gente, o senador Braidon Maggi e outros senadores. Entretanto, também a indagação é o seguinte: lá, Vossa Excelência definiu com muita clareza, de que no máximo meio de setembro, outubro, estariam sendo lançadas as obras em relação à FICO, que demanda Goiás, ao estado do Mato Grosso, indo até o município de Lucas de Rio Verde e depois com a variante até o estado de Rondônia. Particularmente, eu confesso para o senhor que eu fiquei muito entusiasmado. Todavia, eu gostaria de saber do senhor se de fato o cronograma ali apresentado para o senhor em relação ao cronograma físico da obra, ela vai ser cumprida. Pelo fato que hoje há um sentimento diante da opinião pública brasileira de que o governo anuncia muitas obras e, lamentavelmente, algumas não são nem lançadas, outras muito menos concretizadas. E eu pergunto, essa obra está prevista de fato que vai ser iniciada até meio de setembro ou não? Até pelo fato que lá atrás havia já um estudo sendo feito pela NTT, através da fundação da Universidade Federal de Santa Catarina, do levantamento, ou seja, um diagnóstico em relação a essa obra, principalmente que se diz respeito à questão ambiental, sobretudo do traçado onde seria feito, e me chamou a atenção de que já seria ser lançado no meio de setembro. Eu pergunto, está concretizado o projeto que a NTT, que estava providenciando naturalmente os projetos executivos da obra, como também a execução feita, como o senhor disse lá, através de parceria entre o governo federal e, naturalmente, o setor privado. É uma obra extremamente importante para o nosso estado, como os senhores sabem, pelo fato de hoje que Mato Grosso é um estado do agronegócio, tem uma produção invejável, não só na agricultura, como também pelo próprio rebanho bovino, que é um dos maiores do país, com quase 20 milhões, 29 milhões, quase 30 milhões de cabeças, e está aquela expectativa gerada, na medida em que todas as vezes que eu tenho andado pelo interior do estado, essa abordagem do assunto. Olha, vai sair ou não vai sair, porque já foi feito dezenas de audiências públicas, desde a região do Médio e do Baixo Araguaia até na região da BR-63, particularmente na cidade de Lucas de Rio Verde, e essa expectativa está gerada. Então, como senador da República, acho que eu tenho a obrigação de ter as informações necessárias até para levar ao conhecimento da opinião pública do nosso estado, principalmente dessa área que sonha já há algum tempo na melhoria da questão da logística, sobretudo do transporte intermodal. E segundo, eu quero perguntar ao senhor também, a própria NTT e até o Vilaça, que é presidente aqui da entidade, nós temos essa obra que está sendo concluída até Rondonópolis, que essa obra foi iniciada lá atrás, quando eu fui até governador. Iniciamos, lançamos lá em Santa Fé do Sul, com o Freuri, Pedro Pedrociano, e foi no governo Collor de Mello. Era uma obra extremamente importante, que foi lançada pelo empresário Lacir de Moraes, uma obra privada, e ela sequenciou-se e chegou até o estado de Mato Grosso, até em Altaraguaia ali, e essa obra foi paralisada por muitos e muitos anos. E agora, desta feita, para nossa alegria, ela está chegando até Rondonópolis. A minha indagação é o seguinte: ela vai até Cuiabá ou não vai até Cuiabá? Porque esse sonho lá, ele é da década de 1960, na medida que aqui tinha o senador Vicente Folo, foi um grande senador, por sinal essa ferrovia, se me fala a memória, leva o seu nome, e desde aquela época eu já falava, eu era guri, já estou com 62 anos de idade, que essa obra chegaria a Cuiabá. Por incrível que pareça, senador Alfredo, até hoje essa obra não chegou a Cuiabá. Já estou com 62 anos, você imagina, eu era guri de 13, 14 anos, já estou com 62 anos até hoje. Chegou agora a Rondônia. Se essa obra vai prosseguir ou não vai prosseguir, até pelo fato, a informação que eu tenho, que a LL abriu mão do trecho que demanda Rondonópolis e Cuiabá, ou seja, que com todo respeito que eu tenho pela empresa, me parece que eles queriam só uma mão com açúcar, onde estava fácil de se implantar essa obra, que quando vai demandar para Cuiabá, poderia até ter alguma dificuldade pelo fato
que eu particularmente não sei para onde é que ela vai sair. Se ela vai sair pela margem direita da Serra de São Vicente ou se vai sair pela margem esquerda. Indo pela margem esquerda, nós estaríamos na região do Pantanal ali, que passaria pelo município, parte do território do município de Barão de Melgaço e o município de Santo Antônio. Teríamos um impacto ambiental em termos, sim, até pelo fato que seria uma área mais difícil para a implantação desta ferrovia, que tem algumas partes desta região que são partes alagadas, mas sem nenhuma grande dificuldade que eu vejo. Até pelo fato que a nossa engenharia brasileira, mundial, ela se modernizou muito, eu acho que ela é factível dela ser realizada. O que nós queremos saber, sobretudo eu que sou da Baixada Cuiabana, moro na região da Grande Cuiabá, e todos os dias essas especulações. Vai chegar ou não vai? Quando? Ora, como é que tem uma obra que nós estamos demandando ela, reivindicando há mais de 40 anos, 50 anos, não chegou a Cuiabá e já tem uma outra perspectiva de lançarmos essa outra obra que chama FIC, que é a Centro-Leste, que demanda ir até o município de Duque do Verde. De maneira que são essas informações que eu quero, essas indagações que eu faço, até para que a gente possa ter, de fato, uma resposta positiva, mas de maneiras bem concretas. O que nós não podemos passar é como um mentiroso, ou seja, leva uma informação e essa informação, lamentavelmente, ela não é concretizada. Isso eu digo, que tem algumas obras em andamento em Mato Grosso, ou outras que já foram anunciadas, que lamentavelmente, ou infelizmente, ela não foi concretizada. Isso deixa a sociedade realmente, com toda razão, um discreto em relação ao próprio governo federal, que eu acho que tem um papel preponderante, não só na implantação, na implementação dessas obras importantes, não só para o Mato Grosso, mas eu imagino para toda a região centro-oeste do Brasil, mas, sobretudo, que a sociedade possa, senador, ministro Alfredo, acreditar no governo. Caso contrário, é esse decreto e ver acontecer o que está acontecendo. A sociedade ir para a rua, cobrar os serviços essenciais, sobretudo aqueles serviços que é papel do governo levar ao alcance da população. E obras como essa, eu não tenho dúvida alguma, particularmente no Mato Grosso, ela tem um retorno assegurado. Os investimentos que se fazer, seja PPP, seja via governo do Estado, ele tem garantia absoluta que o retorno estará assegurado no pagamento, ou seja, seja de quem for que investir, teria garantido o seu retorno de imediato, na medida que a nossa produção, não só hoje é uma grande produção, mas a expectativa que nós temos é de, nesses próximos 10, 15 anos, eu imagino que ela vai, pelo menos, dobrar, pelo fato de que nós temos todos os incrementos, ou seja, todos os ingredientes suficientes para que o Estado continue crescendo e, sobretudo, sendo um dos estados que tem mais colaborado com a balança comercial do nosso país. De maneira, essa indagação que eu faço, de forma muito democrática, mas eu tenho que aproveitar o oportunidade ímpar que nós estamos vivenciando no dia de hoje, de ter aqui as informações de vossas senhorias, como as autoridades que estão trabalhando nesta área da implantação das ferrovias do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jaime Campos. Com a palavra, o senador Hilder Moraes. Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer algumas indagações ao Bernardo Figueiredo, até como na posição de presidente da EPL e também na condição que ele foi diretor-geral da Agência Nacional da NTT. Eu acho que, com relação ao trem-bala, a justificativa da sua utilização ficou comprovada, a eficiência e tudo, mas é uma questão de cronologia. Hoje nós temos menos de 10% das nossas rodovias federais duplicadas. Não seria mais interessante, ou talvez mais produtivo, a gente atacar as rodovias? Que a gente está fazendo uma previsão de 2013 a 2044, há 31 anos para a gente atingir 20% da população, enquanto que os outros 80% da população que hoje utiliza as rodovias. Então, a questão dessa pergunta, não que o trem-bala não seja importante, mas não seria mais apropriado, nesse momento, fazer o investimento na duplicação das nossas rodovias federais? E o segundo, a questão, eu acho que o que aconteceu e está acontecendo no país, que foi dito até por Rodrigo Vilaça, a questão de falta de planejamento. Então, a questão dos estudos das ferrovias, trem-bala, eu acho que isso é muito importante, está sendo feito. Inclusive, eu queria saber também do estudo que tem de Brasília a Goiânia, que é um eixo que está previsto que em menos de 10 anos de dobrar, ou até 2030, de dobrar a população. E esses estudos, se está em andamento, se tem dito que eu tenho
Piqui, que seria a ligação de Goiânia a Brasília. E a segunda pergunta que eu quero fazer ao Jean com relação ao andamento das nossas ferrovias, que a Norte-Sul, que está no meu estado, que tem 26 anos, a presidenta Dilma esteve lá, o Lula esteve lá, e já inaugurando trecho, e que até hoje não saiu no papel, até por questões de denúncia, e que tem uma previsão de ser inaugurada em setembro, se isso acontece em setembro. E a terceira, e outra, com relação ao Jean também, essa inauguração, eu tenho informação que não tem operador. Vai inaugurar a ferrovia e depois vai fazer uma licitação para o operador. Não seria conveniente já ter essa licitação? Ou a ferrovia vai ficar pronta e não tem ninguém operando? E a terceira eu vou fazer para o Rodrigo Vilaça. Nós chegamos a ter desde a época do Barão de Mauá, 34.200 quilômetros de rodovia. Como o senhor disse, nós temos hoje 20 e poucos quilômetros em operação. Esses quase 5 mil quilômetros, 5 mil e poucos quilômetros, estão perdidos? Nós não vamos utilizar mais? Isso foi abandonado? Então, presidente, essas são as perguntas que eu faço para os palestrantes do dia. Muito obrigado, senador Hilder. Passa a palavra ao senador Delcido Amaral para suas considerações. Senador Sérgio Souza. Cumprimentar o senador Blairo, cumprimentar nosso querido Bernardo Figueiredo, Jean Mafra, da NTT, e Rodrigo Vilaça, da NTF. Eu gostaria primeiro de registrar, parece uma coisa óbvia, mas não é. A iniciativa do governo federal de criar a empresa de planejamento e logística. Já há muito tempo, o Brasil precisa de alguém ou de alguma instituição que faça a integração dos vários modais de transporte. E, portanto, essa iniciativa da EPL é muito bem-vinda, especialmente a EPL sendo comandada por alguém com a competência, com o conhecimento do Bernardo Figueiredo. Então, eu queria registrar essa iniciativa do governo federal de extrema relevância e importância para a infraestrutura do país, infraestrutura que é o maior desafio do Brasil. E eu queria fazer duas considerações, ou melhor dizendo, três considerações e manifestando um pouco a minha preocupação, manifestando a minha preocupação no que se refere aos modais, ora em licitação ou ora em leilão, e os desafios que temos pela frente. Primeira questão dos leilões de rodovias, especialmente as duplicações. Eu vejo com muita... o cenário que se apresenta com relação a esses leilões, o governo acertadamente alterou as taxas internas de retorno, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso veio ao encontro desse diálogo estabelecido pelo governo com os empresários interessados. Mas a partir do momento que suspendem eventuais correções de pedágio, de tarifas, uma vez que essas concessões todas foram contratadas, eu me preocupo muito com relação à segurança jurídica e à atração de novos investimentos quando um contrato é tratado à luz dos acontecimentos. Eu não estou dizendo que não deveria ter sido feito alguma coisa, mas cumprir contrato é absolutamente fundamental. E nas últimas semanas abriram-se precedentes, no meu ponto de vista, extremamente perigosos.
especialmente com relação a rodovias no estado de São Paulo. Volto a dizer, acho que o momento é um momento que exige diálogo e soluções criativas, mas quebrar contrato ou mudar as regras do jogo ao sabor da política, sem dúvida nenhuma, nós vamos sofrer reflexos disso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. A segunda observação com relação às ferrovias. Nós vemos aí com muito otimismo, como disse aqui o Rodrigo Vilaça, a implantação das ferrovias no Brasil. Meu estado, estão sendo projetadas 2 ferrovias, uma que sai do oeste do Paraná, cruza Mundo Novo, chegando até Maracaju, e a outra é uma ramificação da Norte-Sul, pegando o Vale do Ivinhema, chegando até Dourados, e Dourados se transformando nesse desenho como um grande concentrador, um polo ferroviário fundamental para o escoamento da nossa produção. Eu vejo esse programa ferroviário com extremo otimismo, e ainda mais depois das seguidas reuniões que tivemos com o Dr. Bernardo Figueiredo, discutindo essas questões. Então, para Mato Grosso do Sul e para o Brasil, isso é muito importante. E dentro desse desenho que foi apresentado pelo Dr. Rodrigo Vilaça, de a Norte-Sul se transformar numa coluna vertebral de vários ramais e com alternativas de desembarque de cargas em vários portos brasileiros. Acho que isso aí é muito importante. Eu espero que, num país difícil de se implementar qualquer projetos com essa envergadura, não tenham dificuldades burocráticas, que para mim hoje é o grande problema que o Brasil enfrenta. Aliás, outro dia eu estava brincando que deviam criar um ministério, o Ministério do Desenrolation. Era o ministério mais importante do Brasil, não precisava nenhum outro ministério. Ou seja, um ministério para que parassem de infernizar quem quer investir. Evidentemente, respeitando as boas práticas administrativas de um governo republicano, questões ambientais que todos nós aqui conhecemos. Mas eu hoje, Bernardo, vejo esse projeto ferroviário como fundamental para o Brasil. Isso é uma virada de página, inegavelmente, na logística brasileira. Agora, não poderia deixar, o doutor Bernardo já sabe disso, mas isso aqui eu repito como um mantra, porque um dia a gente vai conseguir encontrar uma saída, é a tal da LL. Eu posso até admitir que a LL pode estar executando serviços adequados em outras malhas brasileiras, mas em Mato Grosso do Sul é um verdadeiro desastre. É um desastre. Talvez o processo, porque lá não é nem privatização, lá é um arrendamento. Aliás, um arrendamento que já sucatearam tudo. Dormente, trilho, enfim. E simplesmente uma ferrovia que hoje poderia ter um papel preponderante, inclusive na integração com os países vizinhos, e eu sei que a EPL estuda essa integração também com os países vizinhos, e meu estado, Mato Grosso do Sul, é vocacionado para o Pacífico também. Lê do engano que a gente só olha o Sudeste, nós temos que olhar também os nossos vizinhos. Até porque eu acho que nos próximos anos a Bolívia e o Paraguai, e aqui eu ressalto o Paraguai, vai passar por um processo de desenvolvimento grande, intenso,
Eu conheço relativamente bem o Paraguai e vários projetos estão se instalando ou serão instalados lá. Portanto, um modal, especialmente ferroviário, vai ter um papel preponderante. O senador Blairo Maggi conhece. As terras no Paraguai, especialmente para a agricultura, são extraordinárias. Portanto, esse projeto ferroviário é fundamental para o nosso Estado e para o Brasil, e para a integração sul-americana. Agora, a ALL não pode continuar, doutor Bernardo, como está. Inclusive, seria talvez uma das ferrovias mais fáceis de implementação, até com uma terceira via, porque já tem o traçado, já tem a rota instalada. E nós chegamos em alguns trechos que são transitáveis, a velocidade é de 30 km por hora, 40 km por hora, e olha lá, 40 km por hora é um fato relevante. E, portanto, eu acho que o governo tem que tomar alguma providência. Hoje mesmo eu vou receber um dos sócios da ALL, exatamente para eles justificarem o que eles sempre justificam. Eles falam da Vétria, eles falam da associação com a Vetorial, aí falam da associação com a COSAN, aí eu já vi a COSAN denunciando essa semana a ALL, que a ALL não cumpre contrato. Só que nesse jogo da Vétria falta um ator principal, chama-se Companhia Vale do Rio Doce, que até agora não deu nenhum sinal de vida. Então esse é um projeto, foi publicado fato relevante, foram feitas uma série de ações. Zero até agora. Zero. E isso é um desestímulo, a despeito das boas notícias dessas duas ferrovias novas. Isso para nós é um desestímulo, porque essa ferrovia nossa, ela cruza o Mato Grosso do Sul de oeste a leste e tem interligação com a ferrovia na Bolívia, que é a Santa Cruz de la Sierra, também uma região riquíssima. Portanto, eu volto a repetir a minha preocupação com relação à ALL, alguma medida precisa ser tomada. Aí eu vi um trabalho que foi feito, primeiro mostrando a ociosidade, mais de 90%. Não fomos nós que fizemos, foi lá na EPL que foi feito esse estudo. Aí o primeiro termo de ajustamento de conduta, fazer um trechinho lá da mina de Urucum em Corumbá até o porto. Deve dar uns 5 quilômetros. Portanto, eu acho que nós temos que tomar providência nesse aspecto, porque não dá mais. O negócio está tão ruim que a de Campo Grande a Ponta Porã, senador Blairo Maggi, já tomaram já. Porque simplesmente a ferrovia não existe mais. Tiraram tudo. Fora acidente, eu não vou entrar nesse detalhe. Portanto, eu quero aqui registrar mais uma vez a nossa insatisfação com os serviços prestados pela ALL no Mato Grosso do Sul. E por último, que eu não podia também deixar de destacar, as hidrovias. A hidrovia do Paraguai. É importante, nós somos um estado mesopotâmico, nós temos o Rio Paraná de um lado e o Rio Paraguai do outro. E aparentemente as coisas não caminham. A Vale do Rio Doce quer explorar minério e não consegue, porque durante uma parte do ano, como não há dragagem no Rio Paraguai, não passa nenhuma composição. Portanto, nós não podemos perder essa oportunidade de dispor de um ramal, aliás, de um modal hidroviário extraordinário como é o Rio Paraguai, pela integração que ele tem com os países vizinhos, com o Paraguai, com a Argentina e assim por diante. O Dr. Bernardo Figueiredo conhece bem. O minério de ferro de Corumbá, que é um dos melhores minérios do mundo, ele sai em bruto, desce o Rio Paraguai e vai ser reduzido lá na Argentina. Só que a Vale do Rio Doce não consegue produzir mais porque não tem como escoar, porque não tem ferrovia e não tem hidrovia. E por caminhão não dá. Portanto, esses são os registros que eu gostaria de fazer, meu caro presidente senador Blairo Maggi, porque sei que esses projetos são importantes e quero aí saudar
os expositores, né, pela maneira didática que aqui expuseram os projetos importantes para o país. A questão do trem de alta velocidade é uma discussão que nós vamos fazer agora ao longo dos próximos meses. Portanto, eu vou me restringir basicamente a essas 3 questões. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Delcido Amaral. Com a palavra agora o senador Sérgio Souza, senador pelo Paraná. Obrigado, senhor presidente, senador Blairo Maggi, senhores senadores, caro Bernardo Figueiredo, presidente da IPL, Jean Mafra, da NTT, Rodrigo Vilaça, presidente executivo da Associação Nacional de Transportes. Vou iniciar por onde terminou o senador Delcido Amaral. O Paraná faz divisa com o Mato Grosso do Sul. Nós temos ali uma ferrovia planejada, inclusive com estudos prontos, com um cronograma, parece-me que agora para o 2º semestre, consulta pública, para dar continuidade da ferrovia um pouco desviada do plano original, né? Norte-Sul, ela deixa de ser totalmente vertical, passa a ser horizontal, entra no Mato Grosso do Sul e depois de Maracaju desce novamente, passando por Guaíra, Cascavel, e aí depois desce para Santa Catarina, mas ali ela vai pegar a Ferroeste. Parece-me que tem uma ideia, eu gostaria de saber como estão essas conversas, da otimização da Ferroeste, que vai de Cascavel a Guarapuava, e também o cronograma de Guarapuava a Paranaguá, com o ramal ferroviário até Pontal do Paraná. Como dito aqui pelo senador Wilde, nós tínhamos mais ferrovias há 4, 5 décadas atrás, em 1930, se nós imaginarmos assim, do que temos hoje. E as mesmas ferrovias que nós temos hoje, ou a maioria delas, são daquela época. Inclusive a que desce a Serra do Mar, que transporta grande parte da produção agropecuária nacional. Então, foi feita ainda a picareta e a enxadão, túneis e assim por diante. Então, nós podemos imaginar o que é esse modal ferroviário no Brasil, e aí podemos até entender o porquê muitas malhas foram abandonadas, e no Paraná temos talvez milhares de quilômetros de ferrovias abandonadas nas últimas décadas. Bom, tudo isso está muito bem anunciado, muito falado, mas o que a gente vê é que não tem velocidade. O plano é grande, o Brasil é gigante, algumas coisas estão acontecendo, mas a gente percebe que a população brasileira ela está extremamente ansiosa, porque ela vê os anúncios grandiosos, os bilhões de reais em investimentos propostos a médio e longo prazo, os milhares de quilômetros sugeridos para ferrovias, uma dezena pelo menos, mas não tem velocidade. Entendi. Está de 2004, 2005 para cá é que se deu a esse modal de transporte a importância que ele deve ter. E nos últimos 2 anos é que, de fato, ele tem sido planejado e gestionado no Brasil. Mas nós, e a comparação que a sociedade brasileira faz, meu caro amigo Bernardo, nós vivemos, por exemplo, nós até autorizamos para as PPPs ou para as obras do PAC o RDC. O RDC é utilizado para a construção, inicialmente, em primeiro momento, inaugural, para as obras da Copa. Ali foram. E as obras da Copa o cidadão está vendo. Inclusive, já tivemos o privilégio de ser campeão agora na Copa das Confederações, e em 6 estádios dos 12 já tiveram jogos. O cidadão vê isso. Então aconteceu porque ainda até temos um apelido, né? Padrão FIFA, né? Além de ser de uma qualidade exemplar, uma velocidade também. Mas nós temos o RDC para todas as obras da Copa. E se nós temos também o RDC nas PPPs, por que não temos a velocidade? Eu acho que o cidadão está querendo, e muito, é transparência.
é mostrar o que está acontecendo, onde é que está essa diferença que ele não sente, porque ele foi ao estádio. Mas veio uma revista de circulação nacional 2, 3 meses atrás, mostrou que a estagnação ou a morosidade nos modais de transporte do Brasil geram um prejuízo de 180 bilhões, geraram, né, no escoamento da safra somente em 2012. E aí, somados ao déficit de armazenagem. Então, gostaria de ouvir de Vossas Senhorias a posição com relação a isso, porque nós temos que pensar o Brasil como o brasileiro está sentindo isso e dar uma resposta. E esta é uma comissão apropriada para que Vossas Senhorias, para que os senadores possam debater temas como esse. Lá no Paraná, nessas ferrovias do Paraná, o Plano Nacional de Desestatização, ele está... vai haver o PND ou não vai haver? Tem alguma previsão nesse sentido? E para encerrar, eu acho que, por mais, senhor presidente Blairo Maggi, que a reunião é temática para discutir ferrovias, mas eu acho que nós não podemos, eu não sei, eu cheguei um pouco atrasado na reunião, não sei se foi falado, mas nós não podemos deixar de tratar do assunto que está acontecendo nesse exato momento no Brasil, que é a paralisação dos caminhoneiros. E entender um pouco isso. Nós vemos, por exemplo, bandeiras de que pedágio zero para caminhoneiro, impossível, impostos zeros no diesel, que é o combustível base do transporte, impossível, nós sabemos disso, e sabemos que não é isso que querem, mas querem um custo mais barato, um pedágio mais eficiente e barato. O caminhoneiro não é contra pedágio, não. O cidadão brasileiro não é contra pedágio, ele é contra o pedágio caro. Ele é contra um pedágio, por exemplo, como aqueles que foram instalados na década de 90, especialmente no meu estado, o estado do Paraná, que cortou o estado inteiro, não tem como o cidadão se locomover do norte ao sul, do leste ao oeste, sem pagar pedágio caro, um dos mais caros do mundo, levando em consideração que a rodovia foi construída com dinheiro público, é simples, é rodovia de pista simples e está já há 15 anos pagando pedágio e a previsão de, talvez, duplicação para o final do contrato. É totalmente inócua. Lógico que alguns modelos na década, no início do milênio, muito mais baratos, já também em alguns lugares apresentam alguma deficiência por conta de que alguns concessionários não têm conseguido cumprir os contratos. Outro ponto é a questão da lei recente que obriga a parada dos caminhões com determinado horário. E o Brasil ele é carente de uma infraestrutura para as paradas dos caminhões. E será que nós não fizemos uma lei ou uma obrigação, uma implantação da lei antes de nós termos a infraestrutura? Não teria que ser diferente? Quem é que pode fazer a infraestrutura? Por exemplo, nas rodovias pedagiadas, nós sabemos que tudo isso impacta em preço de tarifa, estamos discutindo isso no transporte coletivo hoje, a planilha da tarifa, mas qual a solução que nós podemos dar para o Brasil nesse sentido? Porque ao que eu vejo, e sou demandado muito pelas entidades de transportes, há uma indignação, há um sentimento de que nós poderíamos sim ter isso, mas não da forma como foi posta, porque foi posta de uma forma obrigatória, imediata, a legislação entrou em vigor em poucos dias e o Brasil não estava preparado, e muito menos as empresas de transportes e a infraestrutura nas rodovias. Então, senhor presidente, eram essas as indagações, manifestando aqui as minhas sinceras manifestações de apoio, doutor Bernardo Figueiredo, a Vossa Senhoria, que tem se esforçado em muito para dar velocidade e tentar trazer para o Brasil o que nós nunca tivemos, que é planejamento estratégico, porque para se elaborar projetos, para mostrar a direção que nós devemos ir. Porque o que se tem no Brasil, e é muito claro isso, é muito fácil, é falar.
os discursos, mas quando você faz um discurso do que você pretende fazer, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um projeto por trás disso, e senão nós demoramos muito, e o RDC ele veio até para ajudar nisso. E nós aqui do congressistas demos ao Poder Executivo esta liberdade de utilizar em grandes partes das obras mais importantes do país essa modalidade de licitação que permite a execução da obra, a elaboração do projeto e execução da obra simultaneamente. Isso dá velocidade, e a velocidade que nós precisamos hoje para diminuir o que nós chamamos de custo Brasil. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Eu passo a palavra ao senador Waldir Raupp, pelo estado de Rondônia. Senhor presidente, senador Blairo Maggi, senhoras e senhores senadores, senhores convidados, doutor Bernardo Figueiredo, diretor-presidente da empresa de planejamento e logística, doutor Jean Mafra dos Reis, superintendente da infraestrutura e serviço de transporte ferroviário, da NTT, doutor Rodrigo Vilaça, presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Eu faço aqui a primeira pergunta, é genérica, qualquer um dos convidados pode responder. O Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte foi criado pela Lei número 10.233, de 2001, mas só foi instalado há poucos anos. Como avaliam o papel desse Conselho e até que ponto ele pode assegurar a integração entre os diversos modais de transporte? Terceiro, essa seria para o doutor Bernardo. Como a EPL pretende dar conta das atribuições que lhe foram reservadas, ela priorizará as etapas de planejamento ou de projetos de sistemas de transportes. Quais serão os modos de transporte atendidos em primeiro lugar? A população tem demonstrado sua insatisfação com a destinação de recursos públicos para as obras da Copa do Mundo. Até que ponto esse projeto influencia o modelo de concessão do trem de alta velocidade, em que o poder público financia os juros subsidiados à concessionária e assume o risco de demanda? Essa é uma preocupação, doutor Bernardo Figueiredo, devido à insatisfação que gerou as obras da Copa do Mundo. Não deveria. Eu acho que o Brasil, um país, a 7ª economia do mundo, disputando entre a 6ª e a 7ª economia do mundo, tem que entrar na era da modernidade, com seus estádios, com seus aeroportos, com o trem de alta velocidade. Vossa Senhoria já explicou ali da China, da Índia e de tantos outros países que não têm a dimensão do Brasil e que estão construindo trens de alta velocidade. Mas o custo dessa obra poderá gerar polêmica, assim como está gerando os estádios. Então essa é e até porque o valor poderá chegar a 50 bilhões de reais. Isso daria para duplicar, sei lá, 10 mil quilômetros de rodovias, construir 10 mil quilômetros também de ferrovia. Claro que tem recurso da iniciativa privada, não é só do poder público. E aí pode-se encontrar empresas para construir ferrovias, rodovias, enfim. Mas é uma preocupação pelo custo dessa obra e o que ela vai atender. Era isso. Muito obrigado, senador Waldir Raupp. Eu quero dar as boas-vindas, registrar a presença aqui do deputado federal Nilson Leitão, lá do estado de Mato Grosso, da cidade de Sinop. Seja bem-vindo aqui, Nilson. Consulto se o senador Walter Pinheiro deseja fazer algumas considerações. Depois nós vamos passar, então, as respostas dos nossos convidados. A palavra ao senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, Blairo Maggi, até por conta dessas mobilizações aí da quarta-feira, né, CCJ, CDR e tudo mais, mas acho que é importante salientar a oportunidade dessa audiência. Eu quero até ser muito direto, não quero nem entrar na questão do TAV aí, mas eu queria perguntar aí ao doutor Bernardo Figueiredo qual é a possibilidade de uma discussão mais ampla, inclusive, ou revisão
do projeto que trata da nova malha ferroviária no Brasil. E como é que nós andamos nisso? Por exemplo, no caso específico mesmo de dos trechos, o trecho Belo Horizonte-Recife, que inicialmente passaria por Salvador, e, portanto, depois até de uma discussão, de uma contribuição aportada aí pela própria Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, e a partir também até de eu diria até uma espécie de aborto de um projeto apresentado pela Companhia Vale do Rio Doce, ou pela VLI, melhor dizendo, que opera a FCA. Se trabalhou, inclusive, o aproveitamento de outros trechos, né? O trecho na altura de Feira de Santana, com a volta da ferrovia para aquela região, e até o processo de integração ali, o trecho que integra a FCA com a FIOL, na altura ali da cidade de Brumado, onde já há uma operação de minério de ferro por parte da Magnesita, e também o próprio trecho Juazeiro-Salvador, Juazeiro-Aratu. E me refiro a isso, doutor Bernardo, pelo seguinte, porque é uma preocupação nossa, principalmente no estado da Bahia, no sentido do aproveitamento dessas estradas. Ou seja, ainda que discutamos o processo de bitola, enfim, e o aproveitamento também para um outro uso, não só carga. Ainda em 2009, até tive a oportunidade de participar mais até intensamente desse planejamento. Na época nós procuramos a FCA, procuramos a VLI, e o próprio governo federal, no sentido de aproveitar o trecho para transporte de passageiros na região metropolitana de Salvador. O projeto, inclusive, foi feito, que é um projeto interessante. Era um trecho que já se utilizava há muitos anos, além até da região metropolitana, mas estou me referindo especificamente à região metropolitana, ou o trem regional, como na época se planejou, até a cidade de Alagoinhas, que é um dos pontos principais para a ramificação ali, o trecho Juazeiro e a ramificação do trecho Aracaju. Então, portanto, ele hoje integra esse novo projeto apresentado, até porque ainda que façamos a mudança de rota ali na altura de Conceição da Feira, no sentido de Feira de Santana e tal, obrigatoriamente ele teria que passar por esse ponto, que é um ponto fundamental para você usar as diversas ferrovias existentes hoje, tanto ao norte, caso de Juazeiro, quanto no sentido de Aracaju. Então, portanto, qual é a possibilidade que a gente tem de efetivamente contribuir para fazer um verdadeiro ajuste aí nessa malha, que nos interessa de várias maneiras. Primeiro, que, na nossa opinião, esses trechos que eu citei aqui agora são trechos que vão integrar diversos modais. Segundo, que eles são trechos importantes para a gente resolver um problema, senador Blaio, que Vossa Excelência é testemunha, que eu venho reclamando aqui há muito tempo, que é o problema de oferta de rota de escoamento para a produção de grãos. Essa tem sido, inclusive, uma insistência nossa. Disso resultou a MP de Portos Secos, ou seja, nós não temos armazenagem de grãos no centro-oeste brasileiro, nem na Bahia. Portanto, estou falando do ponto de vista para a gente resolver um grave problema, né? A gente armazena grão em caminhão. Tirou, botou no caminhão, mete lá no porto para depois criar confusão. E terceiro, que é um dos graves, sim, problemas que nós temos, doutor Bernardo, que é o fato da gente não ter um processo mais ajustado de sede logística para a demanda desses portos nossos. Só nessa situação aí eu estou falando de 3 portos. 2 que basicamente operam já, e o Porto Sul, que deve ser o novo porto
lá na altura, deve ser o ponto final da ferrovia Oeste e Leste. Então, a ideia é a gente tentar encaixar isso de maneira que se ajuste a esse desejo da gente resolver os gargalos de logística e ao mesmo tempo que a gente oferte um transporte de passageiros para uma região que tem sérios problemas de oferta de transporte e que já foi a alternativa principal. Eu estou lhe falando, inclusive, de uma região que eu conheço, não de ouvir falar. Eu conheço de transitar. Meus pais moraram nessa cidade. Eu, como já nasci no subúrbio ferroviário em Salvador, e meu pai foi ferroviário nesse trecho. Então, portanto, eu conheço razoavelmente bem esse trecho. Era o trecho que, até um período ali início da década de 70, era a alternativa da economia da região metropolitana de Salvador, da economia, e principalmente para essa movimentação que ainda é intensa. Para você ter ideia, eu estou falando dessa questão, o que é importante, que o maior ofensor hoje, por exemplo, do sistema de transporte da cidade de Salvador, é a carga que essas cidades da região metropolitana jogam sobre Salvador. Só a cidade de Camaçari ou a prefeitura, não estou falando do movimento do polo, só a prefeitura injeta todo dia em Salvador 45 ônibus, transportando estudantes e outro tipo de serviço. Então, esse foi um movimento que no passado foi muito feito usando a ferrovia, ainda que num ponto específico, que era ali a chamada região da calçada, que hoje, inclusive, a gente tem um problema, que nós estamos até discutindo com a FCA. É um negócio meio esdrúxulo até. Roubaram 10 quilômetros de trilhos. Eu não sei como é que alguém tira 10 quilômetros de trilho e ninguém vê, né? É meio difícil, né? Sumiram lá os 10 quilômetros. Eu até brinco muito com o pessoal da FCA, que eu digo, roubaram de Fusca e tiraram ali com um alicate de corta-unha, né? Porque não é possível que ninguém tivesse visto que 10 quilômetros de trilhos... Então, a ligação, por exemplo, de Mapele, que é ali na altura do Porto de Aratu, até Paripe, que é o ponto mais próximo para chegar em Salvador, portanto, de Aratu para Salvador, o trem não chega. Então, se a gente não resolver também esse problema, não adianta nada discutir aí esse eixo que está no projeto original. E volto a insistir, o projeto original era Belo Horizonte, Salvador, Salvador-Recife. Então, ainda que a gente queira manter Salvador-Recife, antes de tentar fazer toda essa mexida, nós precisamos resolver os 10 quilômetros ali, que efetivamente esses 10 quilômetros colocam Salvador de novo na rota da ferrovia. Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Antes de passar as considerações e as respostas dos nossos convidados, eu tenho aqui 3 perguntas e tem uma observação de uma cidadã chamada Dona Maria de Lourdes de Arruda Silva, do bairro Cordeiro do Recife, que ela não faz uma pergunta, mas faz aqui uma espécie de uma reclamação. Ela diz o seguinte: reclama de que o Brasil não precisa de trem-bala, que atende apenas uma pequena parcela da população, mas sim de transporte de massa para todos os estados. Alega que o trem-bala é um tipo de transporte que irá custar muito aos cofres públicos e que já nos basta os gastos com a Copa do Mundo. Só uma reclamação, então. Tem uma pergunta ao doutor Bernardo Figueiredo, que diz o seguinte: é comum nas obras de infraestrutura realizadas no Brasil que o orçamento planejado acabe sendo superado. Como esse risco está sendo tratado pela EPL? Qual o tratamento está sendo dado para minimizar isso? Para o senhor Jean Mafra, por que as cargas de valor agregado elevado, como automóveis, eletrodomésticos, não são transportados pela ferrovia? E para o senhor Rodrigo Vilaça, como o senhor avalia o novo modelo de concessão chamado de horizontal? Então, eu, na ordem de início das colocações, eu passo a palavra, então, para que possa responder os questionamentos, fazer as suas considerações, o doutor Bernardo Figueiredo, para fazer, então, as suas respostas.
Obrigado, senador Blairo Maggi. Eu vou começar na ordem, respondendo ao senador Jaime Campos. Assim, está mantido o cronograma, a gente fez a discussão, inclusive no caso da ligação de Lucas do Rio Verde, nós estamos adotando o projeto que a Valec tinha desenvolvido, que já tinha um estudo de impacto ambiental, então isso adiantaria o processo de licenciamento e anteciparia as obras. Então, aí nós devemos Tivemos ontem uma reunião com o TCU para acertarmos o cronograma de análise que tem que passar pelo TCU necessariamente esses projetos, mas temos o compromisso aí do empenho do TCU no sentido de agilizar os processos lá dentro, de forma que a gente possa cumprir o cronograma. Então, a gente está trabalhando para cumprir o cronograma de contratação da concessão ainda esse ano, né? Assim, a gente solta o edital outubro, né? Do Lucas do Rio Verde. A gente fez as adequações, fez as discussões, está contratando. Já respondendo aqui antecipadamente uma outra pergunta, a Norte-Sul vai ser concedida junto com esse trecho. Então, vai ser concedida a construção de Lucas do Rio Verde até Campinorte e a sinalização e a operação de Palmas até Anápolis, junto. Quanto ao trecho de Rondonópolis, Cuiabá, nós temos a mesma idade e, embora eu não seja da região, eu também, há 40 anos atrás, trabalhei no plano diretor ferroviário da região centro-oeste, no GEIPOT, e essa ferrovia já era prevista nesse plano, então eu entendo perfeitamente a angústia do senhor com relação a esses projetos, e é de certa forma minha, e isso talvez me dê um pouco mais de sensação de velocidade agora do que o senador Sérgio Souza apontou, porque eu assisti isso ficar nas gavetas durante 35 anos, e agora nós estamos aí, foi anunciado em agosto do ano passado, e a gente, um ano depois, está contratando. Eu acho que isso é uma velocidade que eu não tinha visto antes, então a minha sensação é que nós estamos andando rápido e não devagar. Com relação ao trecho Rondonópolis-Cuiabá, a gente fez, eu ainda estava, inclusive, como diretor da agência, a gente fez um acordo de cooperação com o governo para que contratasse a Universidade Federal do Mato Grosso, que acabou não dando certo. Isso, depois eu saí da NTT, mas acompanhei, porque eu tenho contato com o Vuolo e com o governador permanente, e, assim, finalmente, esse ano se assinou o acordo de cooperação da NTT, um outro novo acordo da NTT com o governo, e a Universidade de Santa Catarina já está trabalhando no projeto, com o prazo de entregar o projeto no ano que vem, não só Rondonópolis-Cuiabá, mas Rondonópolis-Cuiabá, Lucas do Rio Verde e Santarém, a ferrovia toda. E essa ferrovia está lançada no programa que a presidente colocou como no programa dela, do lançado ano passado, em agosto. Essa ferrovia está programada para a segunda fase dos investimentos, assim que concluísse os estudos. Então, a expectativa é que esses estudos se concluam ano que vem, então logo estuda, eles vão adotar o mesmo modelo que está sendo adotado por essas ferrovias. Então, acho que aí tem boas notícias, e a gente tem que trabalhar para que as coisas não gerem mais atraso. Eu tenho otimismo hoje, primeiro porque a gente já concluiu o processo de audiência pública, o TCU está empenhado numa parceria com o governo para viabilizar esse programa, e eu acho que nós vamos ter condição de cumprir o cronograma. Com relação às perguntas do senador Wilder Moraes, eu acho que tem que fazer a duplicação de rodovias e tem que fazer o trem de alta velocidade. Eu acho que nós cometemos, eu falo isso talvez como um depoimento pessoal de quem viveu o transporte 40 anos em todos os seus aspectos. Comecei numa empresa de planejamento e estou encerrando, criando uma outra empresa. Comecei na criação de uma e estou encerrando minha carreira na criação na recriação da mesma empresa. Então, assim, nós pagamos um preço muito alto hoje por ter deixado de fazer um monte de coisa. E não pelo que nós fizemos, né? Nós não fizemos metrô quando deveríamos ter feito, e hoje reclamamos que não temos metrô. Então, acho que tem que ser duplicadas as rodovias e tem que ser feito também o trem de alta velocidade. Eu não vejo como concorrentes os projetos, até porque, conforme
eu apresentei aqui, o trem de alta velocidade realmente tende a usar nada de recursos públicos. Quanto ao projeto de Goiânia a Brasília, eu tive ontem uma reunião com a Sudeco e ela me disse que já está contratado o estudo de viabilidade e que vai ser realizado. Tive também com o secretário de Desenvolvimento de Goiás ontem, que tem também uma possibilidade de usar a ferrovia de carga que vai ser construída de Anápolis até Estrela do Oeste, passando perto de Goiânia, e vem um outro ramo que a gente está discutindo com o governo do estado de vir de Anápolis, Brasília, para ligar lá nos portos do Rio e Vitória, Rio e Espírito Santo. Então, tem também a possibilidade do aproveitamento da ferrovia de carga para o transporte passageiro. Então, acho que tem 2 caminhos aí para essa questão. Bernardo, presidente, só uma... Presidente, claro. Desculpe. Com a palavra, senador Wilder. Bernardo, como houve uma pergunta, o que nós estamos acontecendo hoje, o movimento popular, o que eu disse do Trem-Bala, e que hoje é matéria também na Folha de São Paulo, que as empresas não estão tendo atratividade com a taxa de retorno de 7%. Não seria interessante. Eu acho que o Trem-Bala tem que ser feito, como tem que ser duplicada a rodovia. Mas o que está acontecendo é que o Trem-Bala, se for feito, ele vai ser financiado por 80% com recurso do BNDES. Isso não era interessante que aumentasse a taxa de retorno e a gente pudesse captar recursos e deixasse esses recursos que são nossos para duplicar as rodovias, tendo em vista que não vai ter dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo? Senador, nós estamos contratando agora a duplicação de 7.500 quilômetros de rodovia, com a concessão. Então, acho que tem que fazer, não acho que tem essa concorrência de recursos, é só isso que eu queria colocar, mas acho que é um bom debate e eu estou aberto a fazer o debate. Só porque assim, o tempo corre aqui, eu tenho... O senador Delcídio, acho que não houve rompimento de contrato, acho que assim, acho que isso não é um movimento que estimula, isso gera dúvida, mas eu vejo, pelas explicações que eu vi, que não houve rompimento de contrato, houve um equilíbrio. Eu só acho que esse tipo de instrumento não é um instrumento que tem muita possibilidade de ser aplicado várias vezes, né? Então, acho que em alguma hora vai ter que ser reajustado o pedágio mesmo. Mas, pelo que eu entendo, isso não caracterizou. Nós temos uma história longa de concessões sem rompimento de contrato. Acho que o mercado entende isso e não percebe muito isso como um risco, embora o mercado seja nervoso em relação a tudo, né? Doutor Bernardo, não houve rompimento, houve não cumprimento. É diferente. Não, mas nem isso, porque houve compensação. Quer dizer, você não deu reajuste de pedágio, mas você deu outras compensações que manteve o equilíbrio do contrato. Eu só acho que esse tipo de instrumento não é um instrumento que tem várias possibilidades de ser aplicado seguidos, né? Então, que aí nós entramos num subjetivismo tremendo. Aquilo que sai do contrato aí depende do humor de cada um, né? Então, assim, mas eu não percebo que o mercado hoje está reticente com relação às concessões por causa disso. Com relação à LL, o senhor conhece minha posição. Eu acho que nós devíamos levar a Bitola Larga até Corumbá. Acho que a hidrovia Paraguai é importante. Nós tivemos discussões com o governo argentino, que tem um projeto de sinalizar e balizar toda a hidrovia do Paraguai. Mas acho que a gente não deve ter como perspectiva para o Brasil exportar o minério e agregar valor lá na Argentina. A gente tem que criar condições para que ele use os nossos portos e agregue valor aqui. Então, eu acho que nós estamos retomando alguns trechos da LL para modernização, São Paulo, Porto Alegre, por exemplo, que é um eixo importante. Acho que esse modelo atenderia ao projeto da Vetorial, atenderia a Vale e atenderia ao Estado com muito mais. Essa é a minha opinião pessoal, e o senhor sabe disso, que eu já tive a oportunidade de discutir isso várias vezes. Com relação à pergunta do senador Sérgio Souza, assim, está equacionado, tivemos já a reunião com o governo do Paraná, já temos o modelo de parceria para viabilizar a articulação da ferrovia Maracaju, Cascavel, Engenheiro Bey, Paranaguá, com a concessão da Ferroeste. Então, isso está em andamento lá pela NTT.
sobre a velocidade do projeto, eu diria a mesma coisa que eu disse para o senador Jaime Campos. Assim, eu tenho a sensação, pelo fato de estar 40 anos tentando fazer as coisas, eu acho que um ano você fazer o que nós estamos fazendo uma velocidade de cruzeiro muito acima do que a gente sempre teve. Então, assim, eu tenho a sensação da gente estar andando rápido, mas eu entendo que a ansiedade que se criou pela falta de investimento durante muito tempo cria essa sensação de que as coisas estão demorando, né? Eu queria só citar, aproveitando a oportunidade, que eu acho que é uma coisa emblemática. Você pega a Norte-Sul, que foi lançada pelo senador Sarney em 1986, ela ficou, durante 20 anos, foram construídos 200 quilômetros. Quando colocou dinheiro para fazer, ela não tinha projeto, não tinha licença ambiental e não tinha nem inserção no Sistema Nacional de Viação. Então, eu acho que, às vezes, o que atrasa as coisas, o que gera a falta de dificuldade, é que a gente não trabalha preventivamente, a gente não prepara as coisas para elas serem feitas. Então, a ferrovia que tinha 20 anos, que estava no orçamento da União e não tinha o projeto de engenharia e não tinha licença ambiental. Então, quando você resolve fazer, você tem que começar de um projeto que está há 20 anos praticamente parado. Em 20 anos foram construídos 200 quilômetros. Quando você, em 7 anos, você faz 1.500 quilômetros, você fala assim, mas está demorando muito, né? Então, assim, é uma coisa meio contraditória, mas eu compreendo pela ansiedade e não pela realidade. Com relação às colocações do senador Waldir Raupp, eu queria dizer que o CONIT, a presidenta, em agosto, mudou a feição, trazendo a participação da sociedade civil também para o CONIT. Nós tínhamos já uma reunião com essa nova feição, marcada agora para agosto, mas em função de agenda dos ministros que estão envolvidos, ela foi remanejada, está para ser reagendada agora. Nós vamos, inclusive, nessa reunião, apresentar um trabalho que a EPL já fez, e eu queria lembrar que a EPL foi criada em setembro do ano passado, né? Então, assim, a gente não tem nenhum ano ainda. Então, assim, várias coisas que se atribuem à EPL... eu entendo a simbologia, mas não é... Doutor Bernardo, o problema não é EPL. Bom, mas a gente vai apresentar, inclusive, um trabalho que a EPL fez com apoio do Movimento Brasil Competitivo. Nós consolidamos todas as percepções de prioridade de 20 relatórios que existiam da iniciativa privada, inclusive CNI, CNA e CNT e pelo próprio governo, e vamos apresentar um programa de longo prazo a partir dessas percepções. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo com relação às prioridades, senador. Com relação ao TAV, eu entendo as polêmicas, acho que não teve nenhuma grande obra no Brasil que não foi cercada de polêmica, eu tive a oportunidade de escrever recentemente assim, a gente não imagina o Brasil hoje sem a ponte Rio-Niterói, sem a usina de Itaipu, sem a ferrovia do aço, e na época todos achamos que não eram obras importantes nem prioritárias, né? A própria ferrovia Norte-Sul, que hoje a gente fala que está atrasado, quando ela foi lançada, foi cercado de polêmica, as pessoas achavam que ela também não era necessária. Então, acho que isso é normal. Nós não temos metrô hoje, porque quando a gente fez o estudo técnico de que precisava de metrô, se disse também que era um investimento muito caro, que pobre andava era de ônibus, não era de metrô, e metrô era para rico, e por isso não se fez metrô. Então a gente acaba sempre pagando o preço de deixar de fazer as coisas, eventualmente até pelo não enfrentamento da polêmica. Então, acho que é importante discutir, é importante esclarecer. O TAV não tem o aporte de recurso público direto. Para de fazer o TAV não vai gerar recurso para nenhuma outra obra, porque nós estamos trabalhando, e eu demonstrei isso aqui, o volume de recurso público no TAV é mínimo, certo? Não tem nenhuma indicação, assim, eu acho às vezes interessante, a gente faz um estudo, demonstra que o orçamento de uma obra é 27 bilhões e se constrói que é 50. Você fala que o esforço público é de 2, 3 bilhões e fala que é 50. Então, assim, eu acho que tem uma desinformação em torno do projeto
que essa debate essa polêmica e a oportunidade de estar aqui é uma oportunidade de esclarecer isso. Não, acho que o debate é importante, mas acho que não é o caso. Isso não vai ajudar a resolver. Pelo contrário, você vai criar um outro problema que daqui a pouco nós vamos ver movimentações populares e manifestações porque o eixo Rio-São Paulo entrou em colapso e nós não fizemos nada, né? Então, acho que nós não temos muita alternativa de deixar de fazer alguma coisa hoje em dia no país. Com relação às colocações do senador Walter Pinheiro, eu queria esclarecer que nós vamos remodelar a linha até Aratu, ela vai integrar com o ramal de Camaçari e Aratu, então vamos ter uma ligação Belo Horizonte até Salvador modernizada, em bitola larga, no padrão moderno de todas as outras ferrovias. Vamos ligar esse sistema a Recife, também no mesmo padrão, e vamos ligar também a Juazeiro e Panamirim na Transnordestina. Então, nós vamos estar fazendo tudo o que sempre foi o sonho da Bahia em termos de ferrovia. E esse processo está entrando em audiência pública, e a oportunidade de discutir a propriedade do projeto é exatamente nesse momento. Ele está entrando agora em agosto. Em setembro, os dois projetos, para Recife e para Belo Horizonte, estão entrando em audiência pública, então a gente tem a oportunidade de ajustar alguns eventuais problemas que possa ter na proposta que está sendo encaminhada pela NTT. E, além disso, esse projeto vai liberar o trecho de Alagoinhas, Salvador, Camaçari, Salvador, e esse sistema até Cachoeira e São Félix, vai liberar para transporte de passageiros. E a Vale, ela vai recuperar, a FCA vai recuperar todo o trecho e vai entregar ele nas condições operacionais que o contrato exige. Então, além de ter a ferrovia moderna, a Bahia terá também a ferrovia antiga para uso de transporte regional, uso de transporte turístico à disposição, mas isso vai ser tudo debatido agora nas audiências públicas. Acho que a pergunta da dona Maria sobre o TAV e metrô eu já respondi, acho que não são projetos que concorrem, acho que são dois problemas que têm que ser resolvidos e acho que tem que fazer os dois. Não há recurso orçamentário para o TAV que possa resolver o problema do metrô. E com relação à pergunta sobre como é que o risco orçamentário deve ser tratado na visão da EPL, eu queria dizer que nós precisamos de ter bons projetos. Para ter bons projetos, nós precisamos ter um tempo adequado de preparação dos projetos. Para ter o tempo adequado, nós precisamos de ter previsibilidade do que a gente tem que fazer na frente. Então, assim, não adianta, nós não estamos fazendo só, senador, esses projetos que a presidente lançou em agosto do ano passado. Nós estamos fazendo também os que devem ser lançados no ano que vem e em 2015, e esses que estão mais para frente, nós vamos ter tempo de fazer uma preparação adequada. Fazer um projeto detalhado de engenharia, fazer o licenciamento prévio antes de fazer a obra ou a concessão, e eu acho que isso é que mitiga e acelera esse tempo que você perde na preparação, você ganha na execução do projeto. E é isso, essa reversão que a EPL está trabalhando para fazer na execução do investimento no país. Muito obrigado pela oportunidade. Senhor Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador. Uma pergunta que eu esqueci de fazer, doutor Bernardo, é sobre a ferrovia Mato Grosso-Rondônia, Vilhena-Porto Velho. É um trecho curto de 700 quilômetros e que tem alta viabilidade. Foram feitos os pré-estudos e já foi detectado viabilidade econômica. E essa é uma obra que pudesse fazer rápida, até porque a nossa BR-364 não suporta mais 2.000, 3.000 carretas por dia transportando soja. São 3 terminais graneleiros de grandes empresas, da Marge, da Cargill, da Bung em Porto Velho, que foi a inversão das cargas para os portos de São Paulo e Paraná, Paranaguá, que está indo pelo Rio Madeira e o Rio Amazonas. Isso ajudou até a desafogar um pouco, né, os portos do sul. Então eu pergunto se esse projeto já está em andamento. O senhor sabe que não precisa me convencer da prioridade desse investimento. Ele também está no programa que foi lançado pela presidente. A Valec já está fazendo o projeto de engenharia e assim que ficar pronto ele vai ser
contratado em concessão do mesmo modelo do que as outras ferrovias. Então, isso já está em andamento na Valec e a previsão, acho que é ficar pronto no começo do ano que vem, e assim que ficar pronto, está em condições de ser licitado. Obrigado, doutor Bernardo Figueiredo. Passo a palavra ao doutor Rodrigo Vilaça, que é presidente da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários. Senador Sérgio, eu começo com a colocação do senador Jaime Campos, que mencionou Rondonópolis e a questão de Iacuiabá. O doutor Bernardo já fez a menção. E eu ressalto a importância da criação do terminal intermodal de Rondonópolis. Assim como nós tivemos antes em Aparecida do Taboado, Alto Taquari, Alto Araguaia, na medida em que a ferrovia ia sendo construída, centros logísticos foram criados para poder minimizar um problema que foi grave nessa safra, que foi o fato da armazenagem. Então, eu vejo com bons olhos agora, naturalmente, que é muito aquém do tempo que nós precisamos. Mas são obras que levaram 3 anos, efetivamente, para serem concluídas. Lembrando também que temos a FICO, que poderá dar grande avanço nesse setor também. O senador Wilder Moraes, ele me perguntou sobre as questões da malha, efetivamente, lembrando que em 1958 nós tínhamos 39 mil quilômetros que foram associados à rede ferroviária federal. Entre 2006 e 2009, no Plano Nacional de Desestatização, só levou-se 28.200 quilômetros, ou seja, outros 10 mil já estavam sem fundamento. E mais recentemente, em 2011, levamos à agência reguladora, que apenas em 2011 ainda fazia uso da regulamentação para devolução de trechos. Foram cerca de 5 mil quilômetros. Melhor ainda, o PIO, a agência reguladora, fez trabalhos que 4 trechos vão ser remodelados. Dentro dessa conjuntura de entendermos que a nossa malha é centenária e que precisa de reformulação, remodelação, porque a aplicação de tecnologias novas não são capazes de fazer movimentos em trechos como no norte, no nordeste do Brasil, em fronteiras com outros estados e países, no limite do estado de São Paulo com o Mato Grosso, de uma certa forma, que deixa a competição com o caminhão completamente desigual. E temos a perspectiva de chegarmos a ter, em 2025, 40 mil quilômetros de ferrovia. Ou seja, vamos chegando próximo do ambiente que todos nós desejamos e queremos. Senador Delcídio, eu também, como Bernardo Figueiredo, entendo as suas colocações e reforço 2 colocações feitas. A da segurança jurídica, que é extremamente necessário, não só para nós, atuais concessionários, mas para os futuros. A questão da burocracia, o senhor usou um termo e eu me lembrei do meu paraninfo de turma, que foi o ministro Hélio Beltrão, primeiro-ministro e único da desburocratização desse país. Entendo as dificuldades da LL, entendo o que o Bernardo colocou como correto, de criarmos a bitola larga para a situação vétrea, ao Mato Grosso, precisa, assim como a própria LL está fazendo de São Paulo, Mafra, Rio Grande, não é isso, Bernardo? De ampliação, é necessário. Também sou favorável, como ele, de não irmos ao Pacífico, tem uma Cordilheira dos Andes, sou nacionalista de trazer aqui para o Oceano Atlântico, e ainda lembrando que o Canal do Panamá vai estar duplicado agora em 2014, abrindo um espaço enorme para a região norte do Brasil, ou norte do continente da América do Sul, proporcionando com aqueles 7 novos portos, esse projeto de expansão do governo, condições muito boas até para o mercado asiático, né? Ao senador Sérgio, saudações de Londrina, que é de onde eu também venho, meu tio Otaviano Duarte, seu colega lá da cidade. Eu sou a favor da interiorização. Londrina exporta talentos, hein? Ele era pernambucano até pouco tempo. Meu avô é que foi para lá desbravar aquelas terras maravilhosas lá com algodão e soja, e hoje nós estamos no Mato Grosso plantando lá soja e algodão e sabemos das dificuldades que é transportar por caminhão e transportar por ferrovia. Pior é não ter armazenagem.
São várias situações que não é fácil, que poucos conhecem aquela região do Brasil. Mas nós fomos aventureiros ali também, na grande Londrina, Jataizinho, Bandeirantes, Ibiporã, toda aquela região ali, né? Bom, mas de qualquer forma, eu sou a favor, senador, da interiorização, como o senhor colocou, do oeste e leste, né? Leste e oeste. Temos que fazer a ferrovia nova, como o governo tem planejado, no Pio, para dentro. Não sou a favor do litoral, em corredores no litoral, porque já é densamente populacional e já tem dificuldades no transporte rodoviário. Não só de carga, mas como de pessoas. Mas alguns trechos podem ser, porque a antiga rede não fazia esse tipo de operação. Então eu vejo com bons olhos, acho que tem que ter um novo traçado também para Paranaguá, acho que é um bom caminho, uma nova ferrovia ali. Entendo, como o doutor Bernardo colocou, a visão do CONIT é uma visão de Estado. Agora, gostaria muito da centralização. Eu entendo que o Ministério dos Transportes é que tem que fazer a política de transportes. Defendo, nesse momento, por uma questão de agrupamento das ideias que estavam espalhadas. Ouvimos aqui 10 anos, 20 anos de história, mas por que a Valec e as suas obras não andaram? Por que as fiscalizações são mais lentas? Por que o patrimônio da rede ferroviária não é trabalhado como deveria há 16 anos para eliminar os sucessores públicos, né? Então, eu entendo que está na hora de nos agruparmos, e aí esta é a proposta. O doutor Jean sabe disso, o doutor Bernardo sabe disso, o ministro atual, César Borges, sabe disso, no sentido de nós trazermos esse agrupamento como forma de abraçar a presidente Dilma, no sentido que ela foi fortíssima de levar a opinião pública, como foi dito aqui, à realidade dos nossos problemas. Então, nós temos que fazer isso de uma maneira muito clara. Entendo que, se com a criação da EBF, a Empresa Brasileira de Ferrovia, que é a Grupo Valec, que é a Grupo DENIT Ferroviário, nós vamos poder ter uma sinalização melhor, porque da forma como está, não vejo sinalizações, porque 10 anos para se construir uma ferrovia e não ser feita, ou só fazer 1.500 quilômetros e metade não está em operação, para mim não significa absolutamente nada. Para mim é ineficiência pública, é demonstração clara de desperdício de dinheiro, porque nós temos que avaliar trilhos, dormentes, obras de infraestrutura, todas mal planejadas, todas mal visualizadas. E será que ninguém viu isso no passado? Será que a gestão de 20 anos atrás não viu? Será que esta de 10 anos também não viu? Então, que se mude. Esse é o nosso vento. E a NTT, para mim, é regular e fiscalizar. São esses os papéis que a agência reguladora, aliás, que esta casa, que esta comissão define os diretores responsáveis técnicos por isso. E eu queria lembrar também, senador Sérgio Souza, que o PIS e o CONFINS do diesel no nosso sistema é uma carga de 23%, e a energia elétrica de 40% no sistema de passageiro. Então, eu entendo que nós temos muito ainda pelo que fazer. Quanto à pergunta do ouvinte sobre a questão da verticalização, ela é muito clara do nosso lado, porque entendemos que esse modelo ainda precisa de mais avaliações, eliminações técnicas, jurídicas, para que na hora em que ele se executar, que deve ser entre 2018 e 2020, nós possamos ter a competição plena, como é previsto, e a operação sendo feita sem desperdícios. É isso, senador Sérgio. Obrigado, doutor Rodrigo Vilaça. Eu questiono ao senador Flecha Ribeiro, que já pede pela ordem, se quer fazer indagações aos palestrantes. Por favor, senador, pela ordem, Flecha Ribeiro. Senador Sérgio Souza, quero saudar o nosso convidado, doutor Bernardo Figueiredo, presidente da EPL, doutor Jean Mafra dos Reis, superintendente de infraestruturas da NTT, Dr. Rodrigo Vilaça, presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. E lamentar, doutor Bernardo, de não ter podido assistir a audiência por inteiro. Estava com um outro compromisso já agendado, e tenho que o processo de relatoria do indicado ao CNJ na Comissão de Constituição e Justiça, mas não poderia deixar de passar
nesta audiência que reputo, tenho certeza absoluta, da maior importância, como o próprio requerimento do presidente, senador Fernando Collor, que faz referência ao investimento em gestão desatando o nó logístico do país, né? Que é um ciclo de audiências que vem sendo feita na Comissão de Infraestruturas e Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Eu queria só indagar do Dr. Bernardo Figueiredo, a nossa ferrovia, Dr. Bernardo, que liga a Sailândia ao porto de Vila do Conde, em Barcarena. Nós já fizemos as audiências públicas, foram encaminhadas à NTT algumas sugestões de correções do traçado da ferrovia para atender demandas do Estado. Acho que o traçado definido ele pode ser importante, mas tem que estar em consenso com o projeto, planejamento do Estado naquela região por onde vai passar a ferrovia. E saber de como é que situação se encontra, quando nós teremos a licitação e solicitar, e farei isso depois oficialmente, uma audiência que o secretário de Produção do Estado, com os prefeitos da região, estão solicitando uma audiência, Vossa Excelência, para que a gente possa ter uma definição desse traçado que foi a opção final para efeito da licitação. E também sabemos todos dos investimentos nos nossos portos, lá e aeroportos na região e em especial no estado do Pará. Que você pudesse dar também uma posição sobre a ferrovia e sobre esses investimentos no estado do Pará. Então, antes de passar a palavra ao doutor Jean, eu vou devolver a palavra ao doutor Bernardo Figueiredo para responder especificamente a pergunta do senador Flecha Ribeiro. Muito prazer, senador Flecha Ribeiro. Principalmente quando a gente tem boas notícias para dar, né? Assim, foi o primeiro projeto, assim, a primeira discussão, praticamente funcionou como um piloto esse projeto. Foi acatado todas as colocações que foram feitas tanto pelo governo do Estado, como pelo senhor, como pelos empresários. Então, assim, construímos, acho que, um projeto de consenso que atende a todas as demandas, inclusive com a previsão das extensões que possam se justificar lá para Espadarte, para Gominas, já previsto no contrato. Isso vai ser o primeiro projeto que vai para o TCU, vai ser apresentado, acho que na sexta agora, para o TCU. O TCU, que eu tinha falado antes, está com um compromisso de agilizar o processo de análise dele, então vai ser a primeira licitação, vai ser exatamente esse projeto, e ele está indo para o TCU agora essa semana. A gente já vai apresentar na sexta-feira lá para a equipe técnica, e acho que a NTT deve colocar agora também dar publicidade às conclusões ao relatório, onde o senhor vai ver que está contemplado aí todas as solicitações. Com relação aos postos também, o complexo portuário lá do Pará é o primeiro que foi estudado junto com o Santos e que está aí programado para ser lançado em setembro. Então, acho que isso mostra o valor que a região tem como alternativa logística, que acho que tem uma unanimidade hoje da necessidade de criação desse corredor para o norte ali, criando uma alternativa aos postos do Sudeste. Então, isso aí está na ponta da agulha. Senador Flecha Ribeiro, pela ordem. Bernardo, eu estou viajando agora à noite, vou a Santarém, que começa um seminário amanhã sobre o corredor de exportação, sobre o BR. Estão lhe aguardando na quinta-feira. Se o senhor confirma a ida a Santarém para participar do seminário como expositor, está na programação.
Assim, infelizmente eu não vou poder ir por questões de outros compromissos, até porque a gente está fechando e apresentando exatamente na sexta-feira a ferrovia lá para o TCU, e tem uma logística complicada para ir lá, e a área de postos, infelizmente, é uma área que eu não estou envolvido diretamente. Eu acho que a questão fundamental lá é a BR-163, que vai estar lá o DENIT, e a questão portuária, que ele é que está conduzindo, então acho que ele é muito mais competente para isso do que eu, e isso está muito mais na atribuição dele do que na minha, e a questão portuária, que também é a CEP, que está também participando lá e com representantes. Conheço um pouco a proposta que está se fazendo lá e acho que é interessante do prefeito, e nós estamos tratando essa ferrovia que chegará até lá já com o conceito que a Santarém está pedindo. Nós estamos estudando, não sei se o senhor estava aqui, a gente está estudando a ferrovia Rondonópolis, Cuiabá, Santarém. A NTT fez um acordo com o governo do Mato Grosso e a Universidade de Santa Catarina. Então, está sendo feito esse projeto da ferrovia também, que vai reforçar lá Santarém como uma alternativa importante. Obrigado. Para com a palavra, o doutor Jean Mafra, que é superintendente de infraestrutura ferroviária da ANTT. Os principais pontos que já foram questionados, acho que foi bem já colocado pelo doutor Bernardo, na medida que ele é profundo conhecedor, por ter, inclusive, sido diretor-geral da agência, né, ele conhece bem os assuntos e continua tendo um bom conhecimento dos assuntos que a agência lida no dia a dia. Só para deixar claro, a Norte-Sul já foi questionado. A Valec tem um cronograma de conclusão, e a gente imagina que está em curso, mas conforme foi colocado pelo doutor Bernardo, o trecho da Norte-Sul vai estar integrado ao projeto do PIO, no sentido de que no processo licitatório ele vai integrar para que haja já um concessionário que vai fazer a complementação dos investimentos necessários para a operação da ferrovia na medida que ela for concluída. Com relação à LL no Mato Grosso, conforme foi questionado, há de fato um projeto da Vétria que procura recapacitar a ferrovia naquela região. Além disso, a agência deliberou nesse ano um trecho dela, da malha oeste, que a gente chama lá, na região do Mato Grosso, para a recuperação de um trecho dela. É uma deliberação de número 71, que prevê a recuperação de 300 quilômetros desse trecho. É uma deliberação que se aplica não só essa 71, a LL na Malha Oeste, como tem uma deliberação para outros trechos, tanto da malha da LL, Malha Sul, quanto da FCA, quanto da TLSA, que é um programa de recuperação de vários trechos da malha que foi abandonado, que foi colocado em condições não de tráfego, e hoje está sendo feito um programa de recuperação por parte das concessionárias por conta dessa deliberação, de deliberações da NTT. Com relação à questão do CONIT, conforme foi questionado, a gente entende que o CONIT é um órgão, sim, que ele é, institucionalmente falando, ele é integrador dos diversos modais de transporte, e é importante a atuação dele, inclusive nessa figura que o doutor Bernardo colocou agora, de uma participação, inclusive, da sociedade no Conselho. Com relação às questões relativas a trechos abandonados na malha da FCA na região de Salvador, ele faz parte também de um estudo não só de recuperação, como de indenização dos danos que a concessionária causou nos trechos da malha dela. Isso faz parte, inclusive, de um ajustamento de conduta que está sendo conduzido entre a NTT e a concessionária. E uma pergunta que foi feita especificamente sobre por que cargas com valor agregado elevado, como automóveis e eletrodomésticos, não são transportadas por ferrovia. A agência entende, e isso faz parte, inclusive, da visão que a própria EPL já integra ao sistema, que as cargas de valor agregado ainda não estão, vamos dizer assim, na pauta das ferrovias, entre outros aspectos, por questões relativas a terminais, que precisam ser feitos terminais, principalmente de contêineres, para poder, efetivamente, essas cargas passarem a incorporar o sistema ferroviário. Nesse sentido, existem projetos que visam trazer os contêineres para a ferrovia, é o caso do projeto Brado, o projeto Contrail e diversos outros projetos que as concessões já vêm fazendo com o
setor privado, visando trazer essas cargas. Na nossa visão, o projeto do PIO Ferrovias, ele também traz exatamente essa possibilidade, na medida que ele integra o país de norte a sul, e a gente não está olhando mais a ferrovia apenas por um olhar de fora, mas também olhando o mercado interno. Na medida que você tem um projeto de uma espinha dorsal, que é a norte-sul, e a própria revitalização de outros trechos da malha ferroviária, nós entendemos que o mercado interno, sim, vai começar a ressurgir e vai usar a ferrovia como alternativa de transporte. E nesse momento, essas cargas de valor agregado certamente vão migrar para a ferrovia, que hoje estão na rodovia. Então, a aposta do programa é muito a migração de cargas rodoviárias de valor agregado da rodovia para a ferrovia. Para que isso aconteça, é importante a implantação desses projetos. E é isso. Obrigado. Obrigado, doutor Jean Mafra. Antes de iniciarmos a terceira parte da nossa reunião, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, o senhor Bernardo Figueiredo, o senhor Jean Mafra, também o senhor Rodrigo Vilaça, meu conterrâneo paranaense, pela importante contribuição aqui oferecida a esta Comissão da Infraestrutura do Senado Federal. Muito obrigado. Não após por não, de Pernambucano,